Propomos que, ao invés de derramarmos nossa sabedoria nos discursos sobre o meio ambiente, disponhamos-nos a ouvi-lo, aprendendo com o próprio meio ambiente o que fazer com o planeta Terra. A mais importante lição que a Terra em crise nos oferece é que o sistema de vida é intricado e complexo, que são inúmeras as interdependências entre os componentes materiais e energéticos, bióticos e abióticos, que mantêm vivo, dinâmico e possível o planeta. Nosso desprezo a esta complexidade levou-nos à situação atual de extremos climáticos causados pelo aquecimento global. O nível em que comprometemos as relações complexas do sistema Terra, criando uma situação de risco para a sua continuidade, pode ser traduzido pela aflição dos cientistas com cada nova consequência ou faceta do aquecimento global que vem à tona. O que fazer, por exemplo, com a queda drástica dos últimos 30 anos na absorção de carbono pelo oceano astral, principal sumidor das expressões do planeta? Somente há menos de um ano, este comportamento foi detectado. Segundo a revista Science, em 18 de maio de 2007, o fenômeno é causado pelo próprio aquecimento global e tornou as águas oceânicas menos propícias ao exercício de suas funções naturais. Ocorre que os cientistas contavam com esta absorção em seus cálculos, os quais baseavam os cenários até aqui traçados, onde se conclui ser ainda mais grave a situação. E quanto ao desconhecido escurecimento global, fenômeno causado por alguns aerossóis e água que permanecem na alta atmosfera e rebatem a radiação para o espaço, tendo assim papel amenizador do efeito estufa. O escurecimento global, até hoje pouco estudado, pode ter nos levado a subestimar o verdadeiro potencial do aquecimento global, que seria um indicativo de que o clima no planeta pode ser muito mais sensível ao efeito estufa do que se pensava anteriormente. As pesquisas conduzidas nos Estados Unidos, Brasil e Inglaterra mostram que os aerossóis que esfriam a atmosfera estão diminuindo e os que a aquecem estão aumentando. Por descobertas como esta, é que os cientistas estão a dizer atônitos coisas do tipo: não conhecemos todas as variáveis, não sabemos todas as consequências, os modelos matemáticos aplicados não refletem tais e tais fatores e aspectos. Os modelos nas últimas décadas foram caracterizados pela inércia em todos os setores. Estamos nos portando no âmbito mundial de maneira irresponsável. Os estados nacionais recusaram-se, na grande maioria, a assumir metas de melhoria de seus índices de degradação. A cultura do consumo, fundamentada no modelo norte-americano de vida, espalhou-se rapidamente, tornando-se o caminho eleito pelas pessoas para a busca da suposta felicidade. Ignorados todos os alertas, chegamos aos nossos dias perplexos, estupefatos, diante da resposta dada pelo planeta e seu sistema de vida aos limites por nós ultrapassados. O que fazer? Esse é o tema básico da nossa palestra de hoje. Alguns países, regiões e mesmo cidades isoladamente começam a movimentar-se, independentemente de acordos internacionais. Muitas coisas interessantes estão acontecendo, principalmente no campo da energia, o que mostra que soluções são possíveis, bastando para tanto convicção na gravidade do problema e vontade política para
Berlim, 1.400 edifícios reduziram em 26% as emissões de CO2 com sistemas adequados de iluminação, refrigeração e aquecimento. Em Barcelona, edifícios públicos e privados, novos ou reformados, são obrigados a usar 60% de energia solar para aquecer a água. Woking, na Grã-Bretanha, reduziu o consumo de energia em 52% e as emissões em 82% com energia solar e descentralização de fontes de energia. Risa, na China, com 3 milhões de habitantes, usa energia solar em 99% das residências, que agora é obrigatória em todos os edifícios. No Brasil, embora as orientações governamentais sejam frágeis no sentido de estimular a redução de energia e de emissão de CO2, algumas iniciativas devem ser evidenciadas. A Gazeta Mercantil, por exemplo, é o primeiro jornal de economia e negócios a fazer a neutralização de carbono. A Câmara dos Deputados, por iniciativa da Frente Parlamentar Ambientalista, da qual eu sou coordenador, foi o primeiro parlamento do Brasil a neutralizar as suas emissões num convênio com o SOS Mata Atlântica. Recente pesquisa do IBOPE mostra alta informação e entendimento sobre o aquecimento global por parte da população brasileira, com significativo percentual de pessoas que estariam, inclusive, dispostas a menos crescimento econômico em prol dos cuidados ambientais. Há uma evidente preocupação na sociedade e uma disposição latente para alterar seus hábitos e colaborar. Multiplicam-se iniciativas de neutralização de carbono de diversas atividades e eventos. São cada vez mais frequentes os depoimentos na mídia de pessoas que optam por modo de vida mais simples, menos consumistas e, portanto, menos estressantes e mais felizes. Todo o nosso reconhecimento e alegria por estas iniciativas, pois demonstram o potencial das atividades individuais e seu poder transformador. Tem o mérito, além disso, de nos fazer refletir sobre a insuficiência das ações do poder público em todas as suas esferas. Tem também o mérito de nos impelir, como indivíduo e como partido, a atitudes mais concretas no âmbito da ação legislativa e de fiscalização e controle que nos cabe. É imperativo, já que essas demandas são universais, que aprofundemos essa preocupação global, pois não é justo que suas legítimas ponderações e iniciativa não encontrem eco em políticas públicas, mas, ao contrário, às vezes sejam atropeladas por outras políticas que lhes são frontalmente contrárias. A questão é, em que escala as iniciativas da sociedade contribuem para o enfrentamento das mudanças climáticas, frente ao rolo compressor do crescimento econômico, com flagrante desprezo a esta questão que assusta e ameaça a humanidade. A este respeito, por exemplo, um grupo de estados americanos nos dão alguns indicativos. Mais de 20 estados passaram a exigir que as indústrias fornecedoras de serviços públicos tenham uma porcentagem fixa de energia renováveis. O setor privado, isso é importante, vem respondendo com euforia, acelerando a construção de instalações eólicas, painéis solares e usinas de produção de etanol. Muitos dos mesmos investidores que financiaram as promissoras empresas da internet, com sede na Califórnia, na década passada, estão agora financiando os promissores projetos californianos de energia alternativa. Existe um boom nos setores de energia alternativa renováveis e novas tecnologias. E isso não estaria ocorrendo se não fosse pela mistura de incentivos, regulamentações, subsídios e outros ingredientes do gênero. Aqui, infelizmente, o desprezo com o investimento em fontes alternativas pode ser evidenciado
em esclarecedor editorial da Folha de São Paulo, que critica a falta de interesse do governo em promovê-las, quando há muito deixaram de ser utopia. Disse a Folha: com a crescente preocupação acerca da mudança climática global, expandir o uso de energias renováveis é um imperativo, principalmente diante das restrições ambientais crescentes às hidrelétricas de grande porte. Programas de incentivo às fontes alternativas tinha por meta criar uma potência instalada de 3.300 megawatts, com turbinas de vento, pequenas centrais hidrelétricas e queima de biomassa. A capacidade instalada hoje é menos de 860 megawatts, apenas 26% da meta fixada. A verdade, amigos e amigas, é que os cenários de mudança climática que nos faz tão preocupados sequer arranham os planos dos governos. Estes seguem inflexíveis seu roteiro tradicional em busca do crescimento do PIB, como se problemas não existissem. Agora coloco a questão: há como crescer de outro modo? O Estado pode ser orientador de um novo modelo? Entendo que sim. Os governos podem intervir para a criação e o aprimoramento de mercados por meio de instrumentos como compras governamentais e mesmo pela tributação estrategicamente dirigida. Uma elevação nos preços dos recursos ameaçados haverá de estimular a pesquisa e a inovação tecnológica para a sua substituição. No campo da energia, isso vem acontecendo, e onde acontece, o que se vê é uma explosão da atividade empresarial amparada pela pesquisa, com resultados impressionantes. A Alemanha foi pioneira nessa estratégia e agora outros países, regiões e estados, como a Califórnia e mesmo cidades isoladamente, estão assim procedendo e conseguindo enorme eficiência energética e diminuição significativa de suas emissões. Na contramão da história, os governos seguem sua busca pelo desenvolvimento a qualquer custo, alegando falácias sobre a melhoria das condições de vida para os mais pobres. Lê do engano. Em fevereiro do ano passado, foi divulgada a publicação da ONU, mostrando que a globalização e a liberalização como motores do crescimento econômico não reduziram as desigualdades e a pobreza nas últimas décadas. Alguns dados, abusando um pouco da paciência da nossa mesa. Para começar, nos últimos 10 anos, a economia mundial cresceu 45,6%. Busquemos o reflexo do crescimento econômico sobre o quadro social ainda antes, quando o neoliberalismo começava a tornar realidade. Em 1987, 28% da população mundial era constituída de miseráveis, os que vivem com menos de $1 ao dia. Em 2001, eles caíram para 21%. Em 2004, para 19%. Isso significa que em 17 anos, 9% da população mundial conseguiu não mais ser miserável e foi alçada à condição de pobre, dos que vivem necessariamente com $1, mas que não chegam a $1 por dia. Constata-se que o crescimento da China e Índia resultou em leve melhora nas receitas individuais, mas que a repartição da riqueza piorou. Conclui-se que só uma pequena porção do crescimento da economia mundial contribuiu para a redução da pobreza. Houve uma tremenda liberalização financeira e pensava-se que o fluxo de capital iria dos países ricos aos pobres, mas ocorreu justamente o contrário. Os Estados Unidos, por exemplo, receberam enormes investimentos dos países em desenvolvimento em bônus e obrigação do Tesouro e em outros setores. Por fim, e mais importante, conclui o estudo
que centrar a estratégia para reduzir a pobreza no crescimento econômico tem conduzido a estratégias nacionais que desrespeitam o meio ambiente, o que por si contribui ainda mais para a continuidade da desigualdade e da pobreza. Assim, devemos esperar que, embora alguma queda na taxa de desemprego se faça notar em alguns casos, ela não refletirá à altura o tremendo investimento público que se está fazendo para os países crescerem. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que sobre os pobres, principalmente, recairão as consequências da falta de gestão ambiental dessa ânsia desmedida de crescimento. Está dito e redito no relatório de Bangkok, no sumário para formuladores de políticas, que a vulnerabilidade da pobreza sob o aquecimento global a fará mais pobre e vulnerável ainda. Em segundo lugar, é preciso desmontar este argumento de que faz parte de uma resistência heróica a postura de negar-se a assumir metas de redução de emissões, de que tal postura é arrojada, porque é alimentada pelo sentimento intestino do histórico subdesenvolvimento de países periféricos ou em crescimento. Vejamos que os países desenvolvidos avançaram em sua regulação, tecnologia e comportamentos ambientais, utilizando-se em grande parte dessa postura. O exemplo japonês é bastante pertinente. Eles cuidam hoje muito bem de seus remanescentes florestais, mas não se acanham em dizimar as florestas do Sudeste Asiático. Em 15 anos, após a crise do petróleo de 73, o PIB japonês dobrou, mas seu consumo de energia permaneceu praticamente o mesmo. Como isso pôde acontecer? A energia, como isso pôde acontecer? A energia permaneceu praticamente a mesma. É certo que desenvolveram tecnologia para aumentar a eficiência energética em suas fábricas e em sua vida cotidiana. Porém, a mais eficaz medida foi a expulsão do país das indústrias intensivas de energia, como o alumínio. Infelizmente, o meu tempo já está rigorosamente no final. Eu gostaria de me estender mais um pouco, mas acho que o cerne do meu argumento está colocado aqui com muita clareza. O padrão de consumo, hoje, servido como referência, não é o padrão de consumo que serve ao futuro da humanidade. Hoje, segundo todos os estudos, 15% do que se retira da natureza nesse processo, a natureza já não consegue repor. Ou nós mudamos mundialmente, globalmente, o nosso padrão de consumo, ou nós estaremos fadados à insustentabilidade e com isso correndo o risco de acabar a vida no planeta Terra. Dessa forma, eventos como esse são cada vez mais importantes, porque esta vanguarda que aqui está, a ela cabe nortear, delimitar o futuro das ações para que o mundo possa sustentavelmente encontrar um novo caminho, que não seja o parâmetro desse consumismo absurdo, mas que seja o parâmetro da felicidade, do bem-estar e da qualidade de vida.